Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras do canal Sem Censura. Hoje nós vamos falar de história e, como os companheiros já sabem, esse é um canal não só reservado à política, mas também é um canal voltado aos nossos alunos. E o tema da aula de hoje é a colonização espanhola na América, né? E é muito importante esse tema porque a partir daí nós vamos entender a configuração política e territorial e geográfica do nosso continente, né? E esse primeiro contato entre índios e espanhóis foi um contato amistoso, porque segundo a mitologia da cultura azteca, da cultura inca, o seu povo seria visitado por deuses. Então quando eles viram aqueles espanhóis chegando, aquelas caravelas imensas, aqueles espanhóis com barbas longas, cabelos compridos. O que eles imaginaram? Que aqueles que estavam chegando eram deuses. Então o primeiro contato foi um contato muito amistoso. Só que depois de determinado momento, os índios perceberam que a intenção daqueles portugueses, daqueles espanhóis, era completamente diferente. Aí nós tivemos a destruição da população indígena. Nós tivemos essa destruição em duas esferas. A destruição física, a morte de milhares de índios, e a destruição cultural. A destruição física, porque aqueles espanhóis, eles não queriam só dominar as terras, eles queriam exterminar a população indígena, né? Pegar uma parte e também levar para a exploração da prata, principalmente em Potosí. E por mais que numericamente os índios fossem superiores, eles não conseguiram oferecer resistência, porque por causa das armas, da superioridade bélica, como nós temos o costume de falar, e também a questão das doenças. Como o corpo do índio não tinha imunidade para nenhum tipo de doença, uma simples gripe já matava os índios. Então nós tivemos uma série de fatores que provocaram a destruição da população indígena. E também, agora falando sobre a destruição cultural, aqueles padres jesuítas que vieram para a América, eles realizaram a conversão dos índios ao catolicismo, né? Ou seja, eles obrigaram aqueles índios a abandonar a sua cultura, a abandonar a sua tradição, as suas tradições, as suas crenças, para seguir o catolicismo, promovendo assim uma destruição cultural também da população indígena. Aí o sistema de exploração criado para promover a retirada da riqueza que eles encontraram aqui na América foi através da mita e da encomienda. Na mita, o espanhol chegava numa aldeia e ali acontecia um sorteio e levava-se um índio para trabalhar para o espanhol. Esse índio ganhava um salário muito baixo e ele não tinha permissão de retornar durante um determinado tempo, né? Muitos dos índios, quando iam, acabavam não retornando, porque o trabalho era muito intenso e sem nenhum tipo de preocupação com a saúde daqueles índios, eles acabavam morrendo, né? E a encomienda, ao contrário, eram todos da aldeia eram explorados. Às vezes o próprio chefe, o próprio cacique, ele estabelecia acordo com o espanhol e a partir daí todos os índios daquela aldeia eram explorados por um espanhol, ao sistema da encomienda. Então nós temos que entender a diferença. Mita, o índio era levado, era retirado da aldeia e levado para ser explorado, e na encomienda todos eram explorados de maneira absoluta e principalmente de uma maneira arbitrária. E isso promoveu a perda da identidade cultural dos índios. Os índios perderam completamente sua cultura. Como eu falei agora há pouco, aqueles padres jesuítas, eles converteram aqueles índios ao catolicismo, promovendo a destruição cultural da população indígena e principalmente em decorrência da morte dos índios, houve o decréscimo da população nativa, né? Ou seja, houve um número alarmante de mortes dos indígenas que eram escravizados.
Para evitar, por parte dos espanhóis, para evitar o contrabando, os espanhóis criaram as audiências e também a casa de contratação. Qual era o objetivo da casa de contratação? Era fiscalizar a entrada e saída de riquezas da América Espanhola. Então era um órgão criado pela coroa portuguesa, as casas de contratação, para fiscalizar o ouro que era retirado e a prata também que era retirada da América Espanhola. E também nós tínhamos as audiências. Qual era a função das audiências? Era estabelecer a justiça. Era uma espécie de tribunais que exerciam a função de justiça na América Espanhola. Resolver aqueles problemas que aconteciam no âmbito da colonização da América Espanhola. Então, de uma maneira bem resumida, os índios foram sumariamente explorados pelos espanhóis, a cultura indígena foi completamente destruída. Nós tivemos o caso aí dos incas e dos astecas, que foram praticamente exterminados. O caso emblemático do Atahualpa, o imperador inca, que foi sequestrado por Francisco Pizarro e exigiram, como forma de pagamento desse resgate, a entrega de ouro. Só para abrir um parêntese aqui, o ouro para o índio era uma pedra como outra qualquer, não tinha valor nenhum. A única preocupação daquele índio era com a terra, de onde ele tirava o seu sustento. Então, quando aquele índio foi entregar aquela quantidade exorbitante de ouro ao espanhol, ao Francisco Pizarro, eles simplesmente degolaram, eles simplesmente mataram Atahualpa. Por que isso? Porque a ideia é acabar com a liderança do povo inca e dessa maneira facilitar ainda mais a dominação espanhola. E por outro lado, o Império Azteca, os indígenas aztecas foram destruídos por Hernán Cortés. Então a presença espanhola na América foi completamente desastrosa para a população nativa. E, pelo contrário, aos espanhóis foi muito bom, porque eles conseguiram angariar metais preciosos que eram importantes lá na Europa nesse momento, que estava passando por uma política chamada metalismo, onde o rei só tinha poder, só tinha importância se ele acumulasse metais preciosos. Agora, nós vamos falar do caso específico no Brasil. A colonização brasileira, no início, ela se restringiu ao litoral, na exploração do pau-brasil. Quando o pau-brasil chegou ao final, diante de tanta exploração, os bandeirantes, eles entraram para o interior em busca de metais preciosos e em busca de índios para escravizar. Inclusive, tem um vídeo no nosso canal que fala sobre as bandeiras e entradas, que seria interessante se os companheiros, nossos alunos, assistissem também para complementar o que eu vou falar agora. E de uma maneira resumida, aqueles bandeirantes conseguiram então encontrar pelo interior vários locais onde existia muito ouro. E a partir daí nós tivemos uma guerra, que foi a Guerra dos Emboabas. Por quê aconteceu essa guerra? Os espanhóis chegaram, os portugueses chegaram primeiro nas terras, e aqueles paulistas que organizaram as bandeiras, eles se achavam no direito de explorarem sozinhos aquelas terras. Repetindo, os paulistas, eles chegaram nas terras onde existia ouro e se achavam no direito de explorarem de uma maneira exclusiva aquele ouro que eles haviam encontrado. Isso gerou uma série de conflitos, uma vez que quando a notícia se espalhou, simplesmente várias pessoas vieram para Minas Gerais em busca da riqueza fácil, né? E vieram pernambucanos, cariocas, vieram portugueses, vieram ingleses, vários estrangeiros. Esses estrangeiros foram apelidados de emboabas pelos paulistas que aqui estavam. Então nós tivemos um conflito por causa da região mineradora. E esse conflito é chamado de Guerra dos Emboabas. Quem venceu essa guerra foram os próprios estrangeiros, os emboabas. Só que depois dessa
Vitória, eles perceberam que não conseguiriam explorar nada, porque a coroa portuguesa aumentou ainda mais a fiscalização sobre as terras. Aí nós tivemos uma série de medidas criadas pelos portugueses no sentido de promover a fiscalização. Primeiro, a transferência da capital. A capital do Brasil na época era Salvador. Eles transferiram para o Rio de Janeiro, porque o porto do Rio de Janeiro era o local de onde escoava todo o ouro. Ou seja, ele saía de Minas Gerais, era transportado, chegava no Rio de Janeiro e ali era enviado a Portugal. Sendo o Rio de Janeiro a capital do Brasil naquele momento, ficaria muito mais fácil para os portugueses realizar a fiscalização. Além disso, foram criadas várias formas de evitar o contrabando. E, por exemplo, a Santa do Paoco, a Santa do Paoco era uma forma de contrabando. E para evitar que acontecesse aquela forma de contrabando, foram criadas casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Locais onde o ouro era obrigatoriamente levado, e lá aquele ouro em pó, o ouro em pedra, era completamente derretido e transformado em barras, e já levava o símbolo da coroa portuguesa. E ali mesmo o quinto já era descontado. Então a casa de fundição foi uma das medidas criadas, existiram várias, né? E a cobrança de impostos também foi algo absurdo por parte da coroa portuguesa. Primeiro, o quinto, a quinta parte do ouro arrecadado deveria ser entregue na forma de imposto, né? O dono das minas, ele também pagava um imposto chamado sistema de captação, é o imposto pago por escravo. Se ele tivesse 3 escravos trabalhando para ele, deveria pagar o equivalente a 3 escravos. Se tivesse 5, pagaria equivalente a 5 e por aí vai. Então nós tínhamos o quinto, o sistema de captação, e se por acaso, como algumas vezes foi decretado, se por acaso aquele minerador não pagasse as suas dívidas, não pagasse os seus impostos, era decretada a derrama. O que era a derrama? A cobrança forçada dos impostos. Isso vai gerar uma revolta muito grande em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, que é a Inconfidência Mineira, nós vamos falar daqui a pouco. Antes de falarmos em Inconfidência Mineira, é importante a gente ressaltar algumas medidas que foram adotadas pela mãe de Dom João. No caso aqui, Dona Maria I, conhecida como a Rainha Louca, porque ela teve sérios problemas mentais, né? Quais medidas, quais leis foram criadas por ela que causou um impacto muito grande no Brasil? Primeiro, a lei que proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Qual era o objetivo da Dona Maria I? Era simplesmente fazer com que o Brasil não produzisse aquilo que era necessário à sua sobrevivência econômica, né? Então proibiu o Brasil de instalar fábricas, de instalar manufaturas, e dessa maneira, automaticamente, o Brasil continuaria dependente de Portugal, né? É uma forma de promover ainda mais o monopólio no âmbito do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? O Brasil só poderia comercializar com os portugueses. Então a ideia era promover o monopólio português sobre a nossa economia, né? E promover o domínio total das nossas riquezas, né? E impedindo que o Brasil produzisse aquilo que lhe era necessário. E para encerrar a Inconfidência Mineira, quais eram os objetivos daquela Inconfidência? Primeiro, acabar com a monarquia e tirar o Dom Pedro, a família de Bragança, do poder, né? E acabar com o domínio que o Brasil sofria por parte de Portugal. E interessante aí na Inconfidência Mineira que ele já pensava na instalação do regime republicano, né? Então, um dos primeiros movimentos sociais no Brasil que já falava de república foi exatamente a Inconfidência Mineira. E eles também defendiam a ideia de criar uma universidade em Vila Rica, e, repito, que é atual Ouro Preto. E a total separação dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Essas eram as propostas daqueles inconfidentes, né? E também eles queriam manter os privilégios concedidos às companhias de comércio
que favoreciam principalmente aos proprietários da região. Esse movimento da Inconfidência Mineira, ele foi um movimento importante, só que se a gente parar para pensar, em nenhum momento eles falaram em acabar com a escravidão. E isso é muito simples da gente entender, porque parte dos inconfidentes eram proprietários de escravos, ou seja, dependiam do trabalho escravo. Né? Então, em nenhum momento falaram em acabar com a escravidão, muito pelo contrário. Foi um movimento que não deu certo. Entre os inconfidentes tinha uma figura chamada Joaquim Silvério dos Reis e que dedurou o movimento antes que ele fosse colocado em prática. Ele fez isso em troca do perdão de suas dívidas, que eram altas naquele momento. E automaticamente a coroa portuguesa prendeu todos os que estavam envolvidos e todos eles foram julgados. Muitos foram condenados à prisão perpétua, outros foram mandados para a África, outros cumpriram penas mais brandas, mas a coroa portuguesa não estava satisfeita, porque eles precisavam mostrar que eles tinham força, que eles tinham poder, e principalmente, eles precisavam mostrar à população, naquela época, que quem não seguisse as determinações dos portugueses poderia sofrer uma série de penalidades. Então, escolheram um para servir de exemplo, e esse foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Tiradentes, então, ele foi enforcado, foi esquartejado, seu corpo foi espalhado pelas ruas da cidade, sua cabeça pendurada no centro de Vila Rica, numa demonstração bárbara de poder daquela coroa portuguesa até o momento. E de uma maneira bem resumida, a Inconfidência Mineira deixou um legado de ideal de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de promover aquilo que é fundamental para a população livre e principalmente num país democrático. Essa é a nossa revisão, espero que todos estudem. Deixarei aqui o endereço também do meu blog, onde vocês poderão ler alguns textos referentes a esse assunto e, sobretudo, se prepararem ainda mais para a realização das avaliações. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera!